Evangelho de João, capítulo 3, quero convidar você a abrir a sua Bíblia, para que possamos juntos ler a palavra do Senhor, a partir do verso 22, diz assim a palavra do Senhor: Depois disso, Jesus foi com seus discípulos para a terra da Judéia, ali permaneceu com eles e batizava. Ora, João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque ali havia muitas águas, e o povo se dirigia para lá e era batizado, pois João ainda não havia sido preso. Então surgiu uma discussão entre os discípulos de João e um judeu a respeito da purificação. E foram até João e lhe disseram: Mestre, aquele que estava com o Senhor no outro lado do Jordão, do que o Senhor deu testemunho, está batizando, e todos vão até ele. João respondeu: Ninguém pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Vocês mesmos são testemunhas do que eu disse. Eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente, o escuta, se alegra muito por causa da voz do noivo, pois essa alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. Quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos e dá testemunho daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Quem, porém, aceita o testemunho que ele dá, certifica que Deus é verdadeiro, pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus não dá o Espírito por medida. O Pai ama o Filho e entregou todas as coisas nas mãos dele. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem se mantém rebelde contra o Filho não terá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Muito obrigado, Pai, pela sua palavra. Fala aos nossos corações neste momento. Nós te pedimos no precioso nome de Jesus. Amém. Nós temos aqui João Batista, já numa reta final do seu ministério, e tem algo interessante aqui, porque ele mais uma vez apresenta Jesus como noivo, mais uma vez ele mostra a importância do ministério de Jesus e vai mostrando que ele vai se afastando, ele vai deixando o noivo aparecer, Jesus vai se despontando e ele vai se recolhendo, porque esta é a missão de João Batista. A missão de João Batista é saber que o seu ministério, por um tempo, andou com Jesus, no momento mesmo que em locais diferentes, mas os dois tinham um ministério juntos. Ele prepara este caminho, ele compreende que ele vem batizando com água, mas para trazer uma consciência de pecado às pessoas, mas quando ele vê Jesus, ele aponta Jesus e diz: olha, esse aí é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É esse que vai perdoar. Eu batizei com água para trazer consciência a vocês do seu pecado. Ele batizará com o Espírito Santo e transformará a vida de vocês. Então, quando nós olhamos essa primeira parte do texto, nós compreendemos que João Batista vai dizendo o seguinte: olha, quando vem aquela discussão, os seus discípulos estão seguindo a Jesus, o Senhor está ficando sozinho. Ele falou: mas a ideia é essa mesmo. A ideia é que ele cresça e que eu vá diminuindo. A ideia é que ele apareça, porque quem tem que aparecer na igreja de Jesus é Jesus. Ele é o cabeça. Não existe ministério mais importante do que o outro. Somos todos servos de Deus e todos trabalhamos com o intuito de que Jesus seja apresentado às pessoas, de que o Evangelho seja apresentado, e quem é a pessoa mais importante no reino de Deus é o próprio Deus. É ele que tem que ter o destaque. E João Batista compreende que a sua missão é essa. A missão dele é levar Jesus às pessoas, que as pessoas chegam a ele: olha, quem nós vamos seguir? É ele que você vai seguir, deixa eu para trás e siga ele, porque ele é que é a verdade, ele é o caminho, é ele que vai conduzir vocês à salvação. Então, João Batista, nesse primeiro momento, ele tem consciência de que a alegria dele é que Jesus cresça e que ele diminua.
Quando nós passamos por uma segunda parte, que ele vai falar sobre o testemunho de Jesus, ele traz ênfase a essa palavra, dizendo e nos mostrando quem é Jesus. Então, por que nós devemos dar ouvidos ao testemunho de Jesus? Por que precisamos ouvir o testemunho de Jesus? E ele vai colocar algumas questões aqui que eu acho interessante, eu gostaria de compartilhar com você. Nós devemos ouvir o testemunho de Jesus, porque Jesus veio do céu e está acima de todos. Veja só o verso 31. Quem vem das alturas certamente está acima de tudo, de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos. Aquele que é o Pai da eternidade e Criador do universo se fez carne. Nós aprendemos isso quando nós lemos, quando nós estudamos o Evangelho de João, no capítulo 1, que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade na pessoa do nosso Senhor Jesus. Então, quando nós olhamos o texto da palavra de Deus, olhamos toda a Bíblia, todos os mensageiros de Deus não se apresenta como vindo do céu. Todos os homens usados por Deus não se apresenta como uma pessoa que vem do céu. Essa prerrogativa é só de Jesus. Só Ele que veio do céu, Ele mesmo vai dizer em João 3,13, ninguém subiu ao céu, a não ser o Filho do Homem que desceu do céu. E para que nós possamos ter uma compreensão um pouco melhor sobre esta questão, um texto que você conhece muito bem, tenho certeza disso, e eu gostaria de pensar com você nesse texto que está em Filipenses capítulo 2, a partir do verso 9, a respeito de Jesus, o autor diz, por isso Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, o nosso Senhor Jesus, Ele dá testemunha de que Ele veio do céu, de que Ele não veio da terra, e vindo do céu, Ele traz as coisas do céu para nós. Por que nós devemos dar ouvidos ao testemunho de Jesus? Porque o testemunho dele é de primeira mão. Jesus não recebeu de um terceiro, Jesus recebeu o seu testemunho do próprio Pai que está no céu, porque Ele está no céu. Então, quando nós olhamos o texto do verso 32 e 33, diz, e dá testemunho daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Quem, porém, aceita o testemunho que ele dá, certifica que Deus é verdadeiro. Jesus fala sobre o que viu e ouviu do Pai. Aqueles que recebem o testemunho têm experiência de que ele é verdadeiro. Esse que vem do céu é o único capaz de ser uma testemunha, uma verdadeira testemunha das coisas celestiais, da verdade e da realidade de Deus. Quando Jesus dá o seu testemunho sobre Deus, é porque ele está no céu e ele dá um testemunho de primeira mão. Por isso que quando nós olhamos para o nosso Senhor Jesus, sabemos que Ele é verdadeiro, porque o seu testemunho vem diretamente de Deus. Por que devemos dar ouvidos ao testemunho de Jesus? Porque Jesus foi enviado pelo Pai. O verso 34 e 35 diz, pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus não dá o Espírito por medida. O Pai ama o Filho e entregou mão. Vamos trocar aqui. Som. Agora sim. O Pai deu-lhe a palavra, assim como o Espírito Santo. São palavras-ação, palavras eficazes, criadoras de história, palavras que produzem o propósito de Deus para as nossas vidas. Todo o ensino de Jesus para nós, ele produz um propósito que Deus tem para nós,
Jesus é capaz de proferir de forma tão direta essas palavras de Deus, porque ele é o receptor e o portador do Espírito de Deus. Na verdade, o Pai, além de amar o Filho, confiou todas as coisas em suas mãos. Hebreus capítulo 1, eu gostaria de ler com você também, que eu acho um texto muito interessante para a nossa compreensão. Vai dizer a partir do verso 3, quando diz: o Filho é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos, quanto ao nome que herdou é superior ao deles. Então, quando nós pensamos no testemunho de Jesus, sabemos que ele vem diretamente do Pai. E isso é interessante, porque dado o momento, quando os fariseus estão confrontando Jesus, e ele diz que, olha, o meu testemunho é verdadeiro, mas vocês não aceitam o meu testemunho. Vocês aceitam e vocês estão de acordo com o pai de vocês. E quem é o pai de vocês? É o diabo. Porque se vocês fossem da mesma parte de Abraão, vocês também aceitariam o meu testemunho. Por isso que o Senhor Jesus, ele traz para nós e vai mostrar para nós que Deus o constituiu como regente de todas as coisas. Ele é o cabeça da igreja. Ele é o Senhor do universo. Ele é o sustentador de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Por isso que nós podemos confiar no testemunho do nosso Senhor Jesus. Por que que nós devemos dar ouvidos ao testemunho de Jesus? Porque em Jesus nós temos a vida eterna. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna, o verso 36, a parte A. A vida eterna está em Jesus e fora dele não há salvação. Não existe nenhuma possibilidade de uma salvação universal em que as pessoas, obrigado, irmão, em que as pessoas possam ir para o céu, que não seja através do nosso Senhor Jesus. Existe uma ilustração de um homem rico, milionário, que ele juntava todas as suas riquezas através de quadros. Ele comprava quadros muito caros e ali ele depositava toda a sua riqueza. Ele tinha um filho, e um filho, fazendo uma viagem, ele sofre um acidente e morre. Então, seu pai, muito entristecido, e os seus amigos, sabendo que ele gostava muito de quadro, resolve contratar um pintor, e o pintor pinta o rosto do filho dele. Ali pinta o quadro do filho dele. E aquele homem, depois de algum tempo também, vem a falecer. E toda aquelas obras de artes que ele tem é colocada a leilão. E quando eles colocam em leilão, o primeiro quadro que vai ser vendido é a foto do filho. Então estava lá o desenho do filho, a arte do filho lá, com a imagem do filho, é o primeiro de leilão. Só que ninguém queria a foto. Quem é que vai querer a foto de um filho do milionário? Ninguém queria, ninguém deu um lance mínimo. E de repente alguém falou, tá bom, eu vou comprar essa foto. E ele compra a foto. E quando ele compra a foto, o leiloeiro falou assim, olha, acabou o leilão. E o pessoal começa a reclamar, porque o pessoal queria as outras obras de arte muito rica, muito famosa. E o leiloeiro falou assim, olha, está no testamento que quem comprasse a foto do filho receberia todas as outras obras de arte para ele. E aí fica a moral da história. Aquele que tiver o filho tem tudo. E na vida a cristã também é assim. Aquele que tem Jesus tem tudo. Aquele que tem Jesus tem toda a herança e tem toda a riqueza que o Senhor quer dispor a cada um de nós.
Se a fé no Filho é a única forma de herdar a vida eterna, e se ela é ordenada pelo próprio Deus, então não confiar no Filho é tanto desobediência quanto descrença. É por isso que nós precisamos crer em Jesus como nosso Senhor e o nosso Salvador. Por que devemos dar ouvidos à testemunha de Jesus? Porque manter-se rebelde contra Jesus é permanecer sobre a ira de Deus. O último verso, a parte B do verso 36 diz: quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. A única maneira de o pecador fugir da ira de Deus é recebendo Jesus como Salvador e Senhor da sua vida. Infelizmente, tem muitos pastores, tem muita gente pregando uma salvação universal. Tem muita gente dizendo que no final de tudo, Deus vai passar a mão na cabeça de todo mundo e todo mundo vai para o céu. Tem muita gente dizendo que a graça, a misericórdia, o amor, o favor de Deus anula a ira de Deus. E o texto não diz isso. O texto que nós lemos, que está no Novo Testamento, diz que quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Só existe uma forma de alguém entrar no céu: se tornar batista. Não. Não é se tornar praticante de alguma religião. A única forma de alguém entrar no céu é receber Jesus como seu Salvador e Senhor da sua vida. É a única forma. Por mais que as pessoas possam dizer que no final Deus vai passar a mão na cabeça de todo mundo, eu confio na palavra de Deus. Eu confio naquilo que a Bíblia diz. E o que a Bíblia diz, que se alguém morre sem aceitar Jesus, por mais boa que essa pessoa seja, por mais bondosa, por mais doadora que essa pessoa possa ser, por mais simples que essa pessoa possa ser, se ela não receber Jesus como seu Salvador, o que está reservado para essa pessoa é a ira de Deus. Esse é o testemunho de Jesus para nós. Se alguém pensa que é possível, de alguma forma, entrar no céu sem passar pela cruz de Cristo, é ledo engano. É doutrina do diabo para te levar para o inferno. Porque João 3,16, que foi pregado domingo pela manhã aqui, diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira, Ele amou todas as pessoas. Deus amou todo. O amor de Deus, ele é incondicional. A salvação está condicionada à pessoa que receber Jesus como seu Salvador e Senhor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Temos que crer, aceitar Jesus como Salvador e crer que ele é o Filho de Deus e que morreu na cruz pelos nossos pecados. É a única forma de nós nos livrarmos da ira de Deus. Tão real quanto a graça, o amor e a misericórdia e a salvação de Deus, é real também a ira de Deus sobre aqueles que não recebem Jesus como Salvador e Senhor da sua vida. Que Deus nos abençoe e que eu e você tenhamos essa convicção da nossa salvação. Se você que está nos assistindo, ou que talvez esteja aqui, e não tenha convicção, não tenha certeza dessa salvação, não brinque com a realidade tão verdadeira e tão dura. Porque se você morrer sem Jesus, o inferno é o que te aguarda. Mas se você receber Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, Ele escreverá o seu nome no livro da vida, e aí sim, você será chamado Filho de Deus, herdeiro da eternidade de Deus. Que Deus nos abençoe. Vamos orar?
Pai, em nome de Jesus, nós queremos pedir ao Senhor que o Senhor nos abençoe, Pai. Que nós possamos ter consciência de que o Senhor tem que sobressair sobre as nossas vidas. O Senhor é que tem que crescer e nós temos que diminuir cada vez mais, porque o único que é digno de honra, de glória e de louvor, tão somente é o Senhor. Que nós possamos, ó Deus, ter consciência do teu testemunho, para que nós possamos realmente ser seus filhos, ó Deus, e andar de acordo com a tua vontade. Abençoa-nos, Senhor. Tenha misericórdia da nossa vida. Abra o coração e a mente das pessoas para que elas possam compreender que sem Jesus elas não conseguirão entrar no céu. É necessário recebê-lo como Salvador e Senhor da sua vida. Ter as suas vidas transformadas pelo teu Santo Espírito. Andar de acordo com a tua vontade, obedecendo, submisso à tua vontade, para que tenham vida e vida abundante. Amém. Em nome de Jesus, nós te louvamos, gratos em teu nome, Senhor. Amém.